Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso Mentalidade do Reino. Eu quero dizer que Deus ele tem uma palavra para você e Deus tem algo especial para falar no seu coração. E eu espero que você fique com a gente até o final aqui, porque hoje nós temos um convidado especial. Nós vamos falar sobre muita coisa mesmo importante dentro da família, dentro da igreja, dentro do dia a dia. E eu espero que você seja edificado e que sua mente abra para as oportunidades que Deus já derramou sobre a sua vida. Porque, como eu costumo dizer, Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Você precisa renovar sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou com ele aqui, Filipão, grande amigo, um brother, uma pessoa que eu admiro muito. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco dessa vida maluca, corrida. Amém. Vida Amém. corrida mesmo, né, cara? Sempre, né? Como fazer para não ter uma vida corrida? Só no céu. Só no céu. Só no céu e ainda vai ser corrido, que a gente vai ter que ficar 24 horas adorando o Senhor, então. Ainda mais para nós ainda, né? Assim, você tem uma vida ministerial muito ativa, né? Ou já foi mais ativa? Cara, na verdade, a gente quando tá na parte da palavra que você tá ali, quando Paulo diz assim, ó, o solteiro dedica 100% à obra, aí foi mais ativa, né, cara? Eu costumo brincar com o pessoal da igreja, já teve época que a gente viveu uma pegada assim de entrar sexta-feira na igreja à noite e sair domingo depois do culto. Hoje a gente corre para chegar uma hora antes ali, cata criança, cata bolsa, pega tudo. Mas são tempos, né? Eu entendo que cada tempo tem a sua intensidade, né? O mais importante é a gente entender e viver da forma correta cada um dos tempos, né? Mas continua ativo, cara, muito ativo. Ah, isso é bom, né? Bom demais. Sem parar, Ué, né? eu falo assim, é melhor você estar ativo do que você achar que você tá ativo, mas ali não participa de nada, não frequenta nada. Eu acho que para nossa mentalidade, para nós como que busca um desenvolvimento, que busca uma aproximação mais de ser uma pessoa melhor, não tem lugar melhor do que estar envolvido com projetos de igreja, dali envolvido com o ministério, envolvido com ali os assuntos religiosos mesmo, porque querendo ou não, no afiar da espada ali, nós vamos nos afiando também, né? Nos tratando. E você tem quanto tempo, cara? Quanto tempo que você converteu, Felipe? Você aceitou Jesus? Ou você é desde berço? Eu nunca te perguntei isso. Não, minha história é longa. A história é longa. Eu nasci e fui criado num lar cristão, né? Eu venho de raiz assembleiana. Meu avô foi pastor assembleiano desde muito novo, ele converteu e aí ele tinha um ministério muito de implantação de igrejas no Nordeste, Norte e Nordeste do país ali, Ceará, Rio Grande do Norte, ali para aqueles lados. Então, quando teve aquela época da seca de 70, né, a famosa ali a década de 70, que teve aquela seca e um movimento de imigração muito grande do nordestino para São Paulo, ele veio. Mas lá ele fazia o quê? Ele ia nas cidadezinhas que não tinham igreja e ele implantava igreja, ou ele fazia cruzadas evangelísticas. Ele era um plantador de igreja. É. Uau, que legal, eu não sabia dessa, não. É. Ele pegou uma época assim que o evangelho ele era bem, vamos dizer assim, tinha uma perseguição, né, muito grande. Então teve lugares, por exemplo, na história dele, que ele chegou em lugar que ele fez ali a cruzada, e a pessoa, uma das pessoas que estava assistindo, falou, ó, hoje eu vim para te matar. Pô, tá louco. E aí, né, ele ali na ousadia do Espírito Santo falou, não, beleza, eu vou fazer o culto, depois você faz o que você tem que fazer. E a pessoa no final do trabalho se converter, entregar ali o revólver. Então ele ia nesses lugares, cara. Ele tem história Deixa vir, não, pode vir, pode matar, não tem problema não. tem desde de situações assim, de violência contra a vida dele, como por exemplo, teve uma cidade também que tinha um padre muito conhecido, que tinha muito nome, e que no dia da cruzada ali, do culto, se levantou contra ele, assim, né, intenso. E a única coisa que ele fez foi, ele deu uma Bíblia pro padre, ele falou uma passagem lá e falou assim, ó, lê. Se isso não tocar o seu coração, se Deus não falar na sua vida através dessa passagem, eu abandono tudo e eu vou seguir aquilo que você disse que é o certo. E o cara leu, converteu,
foi impactada ali pelo poder do Senhor, né? Então eu venho dessa raiz. E aí ele foi para São Paulo nessa época. E aí em São Paulo ele era parte de uma Assembleia de Deus muito grande, né? Muito conhecida no Brasil e no mundo. Mas quando ele viu que algumas questões doutrinárias começaram a ser um pouco diferentes. Não ajudou a plantar as igrejas aqui em Varginha com aquele Bernardo Johnson que veio para Varginha aqui, abriu Não, as igrejas? ele não conheceu pessoalmente. Ele conheceu de nome, né, o Bernardo Johnson, mas ele não conheceu pessoalmente. Mas eles tinham uma ligação ali meio do mesmo ministério, da mesma Assembleia de Deus. Aqui hoje é a Missão, mas eles tinham ali meio uma proximidade com a do Belém, pastor José Wellington Bezerra. Então, inclusive a sede da Assembleia de Deus do Belém, ela era no bairro que meu avô morava. Eu não sei hoje, lá em São Paulo, eles devem ter uma sede muito maior, mas a primeira era lá. Então eu venho de todo esse contexto. Então meu avô assembleiano, Assembleia de Deus, e aí ele sai, né, do ramo desse nome, né, dessa denominação, e ele faz a Assembleia de Deus Ministério de Vila Nair, que era o bairro onde ele tinha a igreja implantada. E aí nesse bairro e nos dois vizinhos ele teve duas congregações. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Então eu venho dessa criação, porque aí meu pai sempre foi o braço direito do meu avô, e em São Paulo a gente morava em cima da igreja. Uau! A igreja era o terreno, né? Quando eles tiveram o terreno, meu avô fez o salão da igreja embaixo e a minha casa era em cima. Então eu venho desse contexto, porém é aquela velha máxima que a gente conhece, né? Filho de crente não é. Precisa ter um encontro com Jesus. Nós, como pais, a gente pode criar no caminho do Senhor, inculcar a palavra, mas a decisão precisa ser particular. Então eu toquei na igreja, cresci na igreja, nós tínhamos culto de segunda a segunda, e a gente era também quem zelava ali pela igreja, fazia toda a manutenção, limpeza. Então eu cresci nisso, muito ativismo. Cresci dentro desse ambiente. Segunda a segunda na igreja, fazendo tudo na igreja, mas ali por volta dos 14, 15 anos eu desviei. Sim, posso falar desviar, né? Mesmo não tendo um encontro verdadeiro, desviei nessa fase. E aí eu vim ter um encontro com Jesus já aqui em Varginha, morando em Varginha. Eu vim embora em 2010. Em 2010 eu vim para Varginha, comecei a morar aqui. E aí aproximadamente uns 2 anos depois, quando eu conheci a igreja do Bispo Nilma, que é onde eu estou hoje, lá eu tive um encontro de verdade. Você teve Você está com o Bispo Nilma desde o começo, então? É, lá que eu conheci Jesus de verdade. Foi que ano que foi? E eu entrei na igreja em meados ali, janeiro de 2013. Então eu tô com eles, vai fazer 14 anos agora. E quanto tempo que o Bispo Nilma tá... A igreja tem 15, vai fazer 16, e eu tô há 13, 14 com eles. Quando eu mudei para lá, eles estavam há quase 1 ano e meio... De transição. Aberto, eles estavam indo ali naquele galpão atrás do mercado, eles estavam começando ali, eles tinham uns 10 meses ali, então assim, a igreja ainda tinha uma lona grandona, tinha muita coisa para trás que não estava feita, então eu cheguei bem nessa fase. E aí é ali que eu encontrei Jesus de verdade, cara, porque aquilo eu conhecia de falar, mas não conhecia de viver, né? Então lá com eles, conheci Jesus, me converti, me batizei. Eu era batizado, olha para você ver que louco, eu era batizado, já tinha passado nas águas, mas sem entendimento. Fui sem saber o que eu estava fazendo. E lá eu tive um encontro com Deus, me batizei sabendo o que eu estava fazendo, aí eu considerei esse batismo. Então vamos dizer assim... Considerei essa experiência como seu ato de conversão. 14 anos de conversão, 14 anos ali andando junto com ele, e 14 anos servindo na obra, cara. Fazendo... de tudo um pouco. A gente já servi, né, o famoso o servo bombril, fazendo tudo, desde abrir porta, limpar banheiro, lavar louça, cuidar de uma cozinha, até tocar, ministrar, cuidar de jovens, né? E tamo aí, cara. Essa é um pouquinho da jornada, vamos dizer assim, né, ministerial. Basicamente você tá aí fundando a igreja com o Bispo Nilma. Filho, o Bispo Nilma é um filho. Bispo Nilma, nossa, eu lembro,
eu conheci o Bispo Nino em 2009, né? Então não faz muito tempo que quando eu conheci ele, ele fez essa transição da denominação que ele estava para essa atual que ele está. Está praticamente o caminho todo com ele. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Nesse período aí que você ficou, você falou que foi... Acho que cheguei a pegar você como líder de jovem, né? Quando eu ia lá na Viva em Cristo, lá bem no início também, no começo de 2014, a gente começou a fazer o One Pray também. Você liderou jovem quanto tempo lá? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu acredito que uns 7 para 8 anos, mais ou menos. Já foi ordenado pastor, cara? Já foi ordenado pastor? Bispo Nilma. Derramou unção sobre esse menino, só. Passa o cajado. As coisas. Mas você tem vontade, assim, não? Não sei, né? É uma pergunta assim, as pessoas falam assim, que, por exemplo, eu, particularmente, eu sei qual que é o meu ministério, eu sei qual que é o meu chamado. Eu não dou muita atenção para essas paradas de título, não, tal. Mas é um reconhecimento, né, assim, na sua vida, assim, carreira ministerial, ser pastor de igreja, isso tem na sua mente, na sua cabeça, no seu coração? Eu sempre, vamos dizer assim, desde quando eu liderei os jovens, eu sempre tive uma compreensão, não da questão do que estar fazendo, mas do posicionamento, né? Eu sempre tive esse discernimento de que Deus me levaria, sim, para um ministério pastoral. Não pastoral de uma área, mas o pastoral de uma igreja, né? Que eu entendo que você tem o ministério pastoral de uma área específica, por exemplo, o ministério pastoral de casais, Sim. ou o ministério pastoral de jovens, o ministério pastoral de louvor. Eu estou chamado para ser um pastor, mas eu entendo pastor como itinerante de uma igreja. De uma igreja. Sim. E aí assim, a gente entende, e eu também tenho essa compreensão no meu coração, que esse é um caminho um pouco mais delicado, ele precisa ser mais trabalhado. Porque quando você está à frente de uma área, a gente pode pensar assim, tenta, você vê, né? A gente não espiritualiza também tantas coisas e as pessoas têm que ter esse entendimento. O ministério, aquilo que você exerce, tem sim que ser olhado pelos frutos, o resultado, e a gente não está trazendo na questão só, vamos dizer assim, natural. E tem a espiritual, a questão do posicionamento, Deus traz uma confirmação, pessoas são usadas para confirmar aquele lugar. Mas quando você está no ministerial, você pode, por um tempo, se ausentar, você pode, por um tempo, cumprir uma outra função dentro da igreja. Agora, quando você é o pastor da igreja, da comunidade, aí vamos dizer assim, o nó aperta. Você não tem muito esse direito de me ausentar, de cumprir uma outra coisa. Sim. Porque você ali agora tem pastores, presbíteros, diáconos, você tem um sistema, um ecossistema que depende do teu posicionamento. Ele responde a você. Então, assim, a gente sempre teve essa noção, essa distinção da minha caminhada pastoral de não ser focada num ministério. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, e isso eu louvo a Deus pela paternidade que ele colocou na minha vida, que é uma paternidade saudável. O bispo ele nunca pensou em mim como uma ferramenta naquilo que eu posso dar. Ele pensa naquilo que ele está gerando para frente, para a igreja, para o legado. Se no dia Deus chamar a senha dele, ou se o Senhor falar, ok, cumpriu aí, vai para outra cidade, que já aconteceu muitas vezes com ele, ou vai para uma outra nação, a gente não sabe. Então aquilo que ele está trabalhando é nessa questão de perpetuar a visão que Deus colocou no coração dele. Eu entendi essa visão, entrei nela, e é por isso que eu estou 14 anos. Teve chance já de sair? Já teve lugares que já falei assim, nossa, uau, ali eu seria o pastor de jovens. Teve, cara. Mas quando você entende o lugar que Deus te coloca e o que Deus quer da sua vida, você entende o processo. Então são 14 anos que eu estou entendendo onde Deus está levando, né? E lógico, nesse processo já teve pessoas que Deus usou para confirmar tudo isso. Tem a questão... Eu falo muito assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer do meu chamado, o que eu vou fazer.
Deus ele nos traz pistas, né? Você já nasce com habilidades, com algumas propensões de assim, você gosta de algumas coisas que elas vão já denunciando aonde Deus vai te levar. Então assim, eu tive uma proximidade muito grande com meu avô, né? Eu via muito o que ele fazia, aquilo sempre me admirou, sempre me cativou, mesmo eu estando na fase desviado, mas aquilo era, se me perguntasse, você quer ser um bombeiro, um policial, alguma coisa, sempre o que brilhava era, eu quero ser um pastor igual ao meu avô. Não pelo que ele fazia, mas o que ele representava. Ele representava, né? O legado que ele carregava, né? E... um legado de família, praticamente, né? E Deus já trouxe algumas pessoas que não sabiam disso para falar, sabe? Teve uma vez um irmão, a gente trabalhava junto, ele não conhecia a história do meu avô. E um dia ele falou, eu preciso entregar algo de Deus para sua vida. Olha, foi após ele ter morrido, alguns meses depois. E aí esse irmão falou assim, olha, seu avô cumpriu algo de Deus, mas a partir de agora o cajado que estava na mão dele está na sua. Vive. Só. Aí as etapas, o processo a gente vai trabalhando. Então assim, desde essa época que eu trabalhei com os jovens, que eu liderei os jovens e a liderança também do Ministério de Louvor, eu sempre tive esse entendimento. Uma estação. Os jovens serão uma estação, o louvor será uma estação, mas sempre conhecendo o todo da igreja. Independente de você estar ali o líder do louvor, mas todas as áreas da igreja sempre tramitaram. Então, assim, essa é um pouco da minha história, né, na questão ministerial e daquilo que ao longo desses anos a gente veio fazendo, né? Então, assim, teve os jovens, foram acho que 8 anos, se eu não me engano, assim, intensos. Cara, jovem é intenso, demanda muito da vida de quem lidera jovem. Não é um ministério muito fácil mesmo, não. Ministério de jovem. Você que está aí assistindo esse podcast, você é líder de jovem, que Deus fortaleça muito a sua vida. Te dê forças, ânimos, porque nós sabemos que cada dia que você passa, cada dia que você acorda, à frente desse ministério, o desafio é grande. Então, assim, aos líderes de jovens que estão acompanhando esse podcast aqui agora e que está recebendo essa palavra, você é um guerreiro do Senhor. Você, homem, mulher que está à frente, que o Senhor renove as suas forças, renove e toque você agora aí, porque nós sabemos o quanto é desafiador, cara. Trabalhar com jovem é desafiador e ao mesmo tempo assim, gratificante, porque você vê o desenvolvimento deles como pessoas, né? Porque eles estão na fase de desenvolvimento já para a fase adulta. E eu vou te falar que muitas das vezes quando eu fui líder de jovem, eu era um jovem também. E aí um com problema ajudando o outro que tem problema. Acho que isso que é mais legal no reino de Deus, é que uma pessoa problemática ajudando outra pessoa problemática a fazer algo, a aprender algo. É a graça de Cristo mesmo na nossa vida mesmo. Assim, e graças a Deus, acho que eu tive bons líderes de jovem, cara. Uns mais ou menos, assim, você sabe, quem sabe. Mas foi muito bom. Eu não tive. Então, eu já fui liderado direto pelo meu pastor. Então, a gente aprendeu junto, né? Não tinha um líder de jovens. Então, quando eu me dispus a liderar os jovens, então, o meu pastor era o Tinha que assistir muito Lucinho, né? Ficar assistindo Lucinho... Aprender umas palavras para jovens. Aprendi muito. Eu aprender acho que, como assim, lidar com esses jovens, alguns sem noções. Mas é muito gostoso, sabe? Ontem eu estava tendo uma oração com o Senhor. Eu esperei da meia-noite, porque inclusive hoje estou fazendo 3.5. Então, né? Aí, tá vendo? Então, eu não tinha esquecido, não, que hoje é seu aniversário. Quando eu convidei você, falando no dia do meu aniversário, presente. É um presente para você que está nos assistindo, né? Ele se disponibilizar, poderia estar agora comendo um sushi. Você gosta de comida japonesa? Não, cara. Não gosta de comida japonesa, gente? Não. Eu amo comida japonesa. Você que está assistindo e quer ser um patrocinador aqui de comida japonesa, pode enviar para nós aqui. Nós vamos comer aqui gravando. Se for... Ele não come não, mas eu como. Não, mas eu amo. Eu faço esse... Como é que fala? Eu faço esse sacrifício. Mas Você vai fazer quantos anos? 35. 35 É gosto, anos, cara, né? É gosto. Eu venho da criação. Com a carinha de 20 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te falar.
Mas Coisa boa. ontem eu tava fazendo essa análise, sabe? Quando virou a meia-noite, eu tava deitado e eu falei assim, Senhor, o que foram esses 10 anos, né? Eu pus uma avaliação da década, né? Eu falei, Deus, o que foram esses 10, do 25 ao 35, o que o Senhor já fez, né? Eu fiquei assim, uau, não imaginaria, né? Como você falou, você tá lá, líder de jovem, algumas coisas que você está ensinando eles a vencer, você acabou de vencer, você, tipo, faz dias, semanas que você venceu e agora você está ensinando, algumas outras você está ensinando a vencer junto. Você está ensinando e você ainda não venceu, você está ensinando, cara, e vencendo ao mesmo tempo. O evangelho do Senhor, muito bom. Eu acho que assim, o que as pessoas precisam entender, a gente aqui também está falando um pouco sobre a mentalidade do reino. Primeiro, algumas coisas nós estaremos prontos. Isso é nítido. Tem áreas ministeriais e alguns assuntos que a gente vai tratar na parte da condução de um ministério ou de vidas, que o Senhor ele vai te levantar quando você está pronto. Algumas coisas você precisa já ter vencido. As cicatrizes que você carrega, elas precisam ser expostas para as pessoas olharem e falarem, olha, ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu o Golias. Algumas coisas não, algumas coisas o Senhor vai te conduzindo e você vai aprendendo. Josué, ser forte, corajoso. Vai, passa, tô junto, vamos junto. Passar o rio, vamos junto conquistar. Algumas não. Davi conquistou. Eu já tinha vencido o urso, o leão, Golias para mim é nada. Não era nada, né? Então eu sabia quem era Deus já. Eu creio que qualquer área, seja louvor, jovens, que é o que nós estamos falando, algumas coisas o Senhor ele vai te colocar lá, você já vai ter vencido. É uma característica muito assim que eu nunca abri mão. Quando o Senhor me chamou, ele foi claro comigo: seja radical. Não existe meio termo. E essa postura, esse posicionamento me fez vencer muitas coisas. E assim, o Lucinho foi uma grande referência, porque você olhava ali, por exemplo, eu olhava há 14 anos atrás, quais eram os pastores de referência para nós da nossa geração? Pastores novos. Era só ele. E ele tinha essa mensagem do radical, né? Do ser o radical. Quando você ia para os pastores um pouco mais velho, aí você já entrava ali um Cláudio Duarte, Luiz Hermínio. Não, aqui naquela época não. E aí não, há 15 anos atrás. 15 anos atrás tinha esses caras, não. Se tinha, a gente não sabia. Tinha, mas eles não eram badalados. Mas quem ia atrás, e uma coisa que assim, o Senhor fez comigo, e fica uma mensagem para quem é jovem. Não, apesar que sim, eu conheci o Luiz Hermínio em 2014. O jovem ele tem que entender uma coisa. Você precisa ser radical no Senhor e você precisa ser fominha. Eu ministrei há um mês atrás para os jovens lá da igreja, eu fui convidado e eu falei para eles, há 15 anos tinha que ser fominha e radical. Hoje, então, você tem que ser radical no extremo. Sim. Você tem que ser profundo. Então, o que eu procurava? Primeiro, um pastor de jovem referência, mais novo, porque para me identificar com aquilo que eu ia viver e que estava me ajudando a agregar no que eu estava vivendo com os jovens. Então, o Lucinho foi uma referência assim, enorme. Mas quando você ia para os mais velhos, ou você tinha um Cláudio Duarte que já trabalhava casamento, questões mais leves da família, um Josué Gonçalves que também trabalhava família, uma coisa mais igreja, ou o Hermínio que era o cara que estava vindo ali chapadão, Espírito Santo, aquele negócio da revelação que estava um pouco morto, e era o extremo, um pessoal trabalhando as coisas mais naturais e ele vindo no espiritual voando. Então foram as referências minhas. Aí, cara, você tem que decidir, ou você vive ou você não vive. Eu decidi viver, algumas coisas eu venci rápido, e aí eu pude ajudar muitos jovens a vencer algumas coisas por esse posicionamento, alguns outros não, infelizmente, né? E isso a gente sabe que na caminhada como líder, você vai ver pessoas que vão entender e vão querer viver, e aí você se alegra de olhar aquelas vidas e falar, meu Deus, eu pude ser um pouco de canal nessas vidas, mas você também vai ter aqueles que não vão querer. E quando você é líder, você é pastor, você também carrega essa marca no coração de você olhar para trás algumas pessoas que falam, cara, não pude ajudá-las a vencer. Entendeu? Então, a liderança, o caminho da liderança, o lugar da liderança, ele tem
a alegria do sucesso, mas ele tem a dor da falha, né? Então foram anos construindo isso na jornada. Não tinha alguém para assim, olha, normal, isso daí com jovens. Não, cara, era o Espírito Santo que lhe dava essas referências, meu pastor. Então, os jovens foi uma jornada intensa, eu posso dizer assim, que me tomou uma atenção ímpar, mas o louvor foi mais surreal. Não se compara. Que questão? Puxado, mais experiência sobrenatural? Eu creio que assim, o jovem, você consegue pôr o espiritual muito no jovem, mas ele lida mais com a força. O jovem te desgasta mais o dia a dia, são os problemas que às vezes você tem que ir atrás, você tem que resolver, às vezes tem que pegar na mão de coisas básicas e ali caminhar com a pessoa. Tem o espiritual que você, como líder, tem que estar preparado, não tem como. Mas você está trabalhando um ministério. Você está trabalhando ali os jovens, é o culto dos jovens, o louvor dos jovens, os problemas dos jovens. Quando você vai para o ministério de louvor, agora você está lidando com a igreja, o louvor da igreja. Você tem que entender o ambiente para a igreja. E você não está lidando com um grupo, está lidando com toda a igreja, todo o organismo que é colocado na sua mão 40, 50 minutos, igual o pregador. Sim. Você divide ali. Então, a sobrecarga, vamos dizer assim, espiritual, a demanda, nem compara. Você tem, assim, tem os problemas pessoais, tem o dia a dia, que são ensaio, aprendizado, tem que estudar, tira música, ensaio você gasta tempo, tem. Mas a demanda espiritual, para mim, na minha percepção, nem compara. Então, assim, foram 8 anos com jovens e louvor ao mesmo tempo. Depois eu fiquei só com louvor, e é onde eu estou caminhando até agora, porque o Senhor levou para o ministério que eu não esperava viver tão cedo, que era o ministério da família, que é o primeiro ministério que a gente exerce, né? Então hoje eu estou ali cumprindo o que Paulo ensina. Beleza. Pode ficar solteiro, se dedica 100% à casa do Senhor e às coisas do Senhor. Mas casou, irmão, é meio a meio. Agora você responde família, filhos e a igreja, né? Primeiro lugar aí, em questão de qualquer coisa, você precisa cuidar da sua família mesmo. E eu espero que você também tenha aí aprendido aí, esteja aprendendo, né, um pouco sobre nós estamos falando um pouco de ministério aqui. Eu não sei se você segue ministério, mas isso aqui você pode levar para tudo na sua vida, no decorrer da sua vida, na sua vida empresarial. É a dedicação, é o compromisso. A gente fala que a busca por Deus é que ele vai cumprir o propósito dele em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é importante você entender que a busca por conhecer mais o Senhor, por ter experiência com ele, vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então, você precisa entender isso cada dia para que você possa fluir e melhorar essa mente uma mente de escassez, uma mente de mentalidade mundana e começar a desfrutar de uma mentalidade de governo, de reino. Eu quero falar com vocês aqui, abrir um espaço aqui para o nosso patrocinador aqui. Olha, ficou em cima da minha cara aqui, ó. Aí, é bom que eu não apareço, não. Ó, quero falar para vocês o aplicativo Igreja Net. Esse aplicativo está disponível para Android e para iOS. Você pode ler esse QR Code aqui, né? E pode fazer o download direto para o seu celular ou acessar o site igrejanet.com.br. Lá você vai ter rádios gospel do Brasil e do mundo. Você pode achar a sua igreja perto aí de você com as programações. Talvez você está viajando e quer achar uma igreja perto. Lá você pode procurar por cidade, por estado, por país. E tem também nossos devocionais, o nosso marketplace gospel. Tem você que é cristão, você que tem buscado o Senhor, você precisa urgentemente baixar esse aplicativo aqui. Então fica aí o convite para você. A descrição vai estar aqui embaixo na descrição também os links que você pode acessar também. Beleza? Beleza, Felipe? Opa. Entrando nessa área de família, cara. Pô, mas você tá uma família... O bispo falou assim, né? O bispo falou assim. Aquele dia que a gente tava lá na igreja lá, né? Aí você falou assim, eu tô cansado demais, é o bispo. Mas também não pode encostar que faz um filho.
Falei, não pode encostar. Eu tô aqui, ó, desde o ano passado, cara, tentando mais um menino, mais uma menina aí pra vir. E ó, batalhando, lutando. Aí o Felipe só encosta, tem um filho, encorre, para um pouco. Vai pra quantos filhos já? 3. Tá indo vindo pro terceiro 3. filho. Maio agora tem a Menino ou chegada menina? da Lizzie. Menina. Lizzie. Nossa, 2 meninas e um menino. É, filho. É. Mulher gasta, hein? Até, 3 mulheres até, agora. Até então entendemos que para no terceiro, mas não sabemos o que o Senhor quer, né? Próximo mês tá o Felipe encostando e aí, parabéns, mais um. Misericórdia, cara, me passa unção aí, ué. Eu também tô precisando, tentando mais uns filhos e não consigo, cara. Ah, Foi tão rápido, primeiro, segundo, tá demorando. a gente tá numa média de 1 a cada 1 ano e 10 meses. Então, são 6 anos de casado, feito agora em janeiro, 3 filhos. Gente do céu, que bênção, Joshua cara. 4, a Zoe 2 e a Lizzie que vai nascer. Então vai Aí, ficar... filho. Aí o cara tem que empreender mesmo, tem que correr atrás, tem que trabalhar de manhã, de tarde, à noite. É isso, filho. Mas E ainda uma área que a gente vai entrar falando é de ser pai ainda atípico, né? Para quem não sabe, nós estamos gravando aqui e nós somos pais atípicos, né? Eu tenho um filho, né, já de 5 anos que é autista, né? Meu irmão sabia disso, meu irmão é autista também. Não meu irmão é autista nível 1 e meu sobrinho é nível 2. Ó. E eu tenho um TDAH, assim, daqueles meio maluco, né? Nesses normal TDAH que esse povo tem, não. Eu acho que o meu é meio maluco mesmo. Mas meu irmão já tem autismo e meu sobrinho é nível 2 de suporte. Assim, é um autismo mais considerável mesmo assim. Mas você tem um filho só ou a Zoe, né? Uhum. Ela apresentou também ou não? Não. Quando tem uma... Agora de cor, as porcentagens eu não vou saber. Mas tem um estudo, né? Quando o primeiro filho é homem e ele é autista, a porcentagem para o segundo filho, se for mulher, é muito baixa. É tipo assim, eu não vou lembrar, mas eu acho que fica numa casa assim, abaixo de 10%. Então, não sei se é 8, 3, então vou falar abaixo de 10, porque eu tenho certeza que é abaixo de 10. Sim. E pro terceiro filho, se for mulher de novo, aí é praticamente... Quase zero mesmo. A não ser que Deus queira que seja, aí ok. Mas quando o menino é autista, e tem essa... Agora, quando o primeiro filho, homem, é autista, e o segundo, se for homem, a porcentagem já é maior. Entendeu? Entendi. Eu não sei tecnicamente o porquê que tem essa disposição para o segundo, se for homem, ser maior. Mas eu sei que o da menina é bem reduzido. Mas a Zoe, a gente já fez algumas observações, testes, ela não apresenta nenhum traço. Então, hoje a gente tem somente o Joshua, né? Que é diagnosticado, né? Autista, ele é nível 1. Né? Nível 1 também. E é o nosso primogênito. É igual o Arthur. Arthur, eu só tenho um filho, né? O único que tem o primogênito meu também. E como é que foi descobrir, cara? Descobrir que você tem um filho autista. Assim, eu falo por mim, né? Eu acho que eu não sei se eu sou muito largado, mas sim, eu não. Pra mim não tava mudando nada. Tipo assim, tudo normal. Tudo normal. Tá louco, tá melhor do que eu. Acho que eu sou mais doido. Mais doido não, assim. Sou mais atípico do que ele. Não sei, eu nunca consegui enxergar traços de, sei lá, de um transtorno mesmo, sabe? Alguma coisa que denunciasse. Ali, né? A Clara, por ser professora, ela tem muito contato com os alunos, né? Ela conseguia notar, mas eu sempre, gente, não, quando eu era criança eu era pior, só. Entendeu? Quando, sei lá, como é que foi pra você, cara? Se a gente olha a maneira como os nossos familiares mais velhos, às vezes eles, por falta da informação e de conhecer o que é o autismo, às vezes a fala deles é muito comum ser assim, porque você, ou seu primo, ou fulano foi assim, ou só começou a falar, andar com 3, 4 anos. Com a gente foi mais ou menos um pouco parecido com você, assim, a Rafaela, minha esposa, ela é professora, então ela estuda bastante essa questão da criança.
E quando foi ali por volta dos 11 meses para um ano, ela já começou a reparar algumas coisas. Para mim também tudo tranquilo, porque como ele andou rápido, o Joshua com 10 meses ele já estava andando. Na minha cabeça o que eu pensei? Opa, tá tudo certo e acelerado, andando com 10 meses. Tem criança que às vezes é um ano e meio para estar ali e ele já estava andando. Então eu também estava pensando assim, uma criança normal. Mas a fala estava bem atrasada, né? E aí a Rafa começou a observar algumas coisas e ela começou a estudar o que significava, foi revirar. A mulher, você sabe que quando põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. E a Rafa ela tem essa característica, quando ela tem uma coisa ali na cabeça, ela estuda, se aprofunda, depois ela me passa. Ela já faz todo o cenário e me passa. Então ela começou a pesquisar, estudar, foi atrás do que era autismo, características. E aí, com 1 ano e meio, a gente já percebeu que o que ele tinha que estar fazendo da parte da fala, ele não estava fazendo. E outras coisas que ele apresentava. Por exemplo, o Joshua, ele não socializava. Então, assim, tinha um grupo de crianças brincando, ele não tinha estímulo para estar ali, ele não tinha vontade. Para ele, as crianças estavam num canto, ele estava no outro, e tudo certo. Ele não mantinha o contato visual, ele era zero contato visual. Você chamava ele não respondia ao chamado. Então, às vezes, a gente ficava lá insistindo, Joshua, Joshua, Joshua. Às vezes tinha que dar um grito, Joshua! Aí ele esboçava alguma coisa. Andava muito na ponta do pé. Então, a gente foi percebendo até que a gente procurou uma fonoaudióloga para ver a questão da fala e tal. E aí, nessa consulta, ela já deu assim um norte. Falou, olha, não posso afirmar, mas as características do seu filho dispõem ao autismo. Aí a gente procurou a neuro, né, que é a especialidade que trabalha essa área, né? Então a gente procurou a neuro, fez ali, começou a fazer a consulta com ele, e foi quando a gente teve o diagnóstico, né? O laudo de que ele era autista nível 1 suporte. Tem alguém na família que tem esse transtorno também? Eu tenho um sobrinho, ele também é autista. Se eu não me engano, ele é o nível 2. Ele já é um pouco mais... Sobrinho? Eu chamo de sobrinho, mas é um primo de segundo grau. Ele é filho do meu primo, então ele apresenta. Então, assim, a minha família, lá no Nordeste, no Norte, eles têm um contexto muito comum de casamentos entre primos. Então é muito comum primo casar com primo. Então a minha família ela tem muito essa, vamos dizer assim, essa mistura, primo com primo e tal. Então a gente tem bastante questão de pessoa surda-muda. A gente tem bastante na família, bastante caso de Alzheimer. A gente tem... São sinais, são traços de casamento. Aí a gente foi percebendo alguns relacionamento agora de já parentes. Autismo. Começou a ver bastante pessoas com autismo. Então, assim, tem uma carga genética ali já bem, vamos dizer assim, não no mau sentido, mas bagunçada na parte genética, né? Aí meu sobrinho tem, e agora a gente teve a questão do Josh diagnosticado. Mas tem alguns outros casos que se a gente, né, se eles procurarem, com certeza ali vai ter um laudo de que essa pessoa, com certeza, tem o transtorno do espectro autista, né? Então, já é uma questão que vem de genética, né? E assim, depois que você vai estudar, você vai se aprofundar, você começa a perceber, você fala, nossa, realmente a falta da informação dos nossos familiares, pais, tios, para eles era atraso, coisa normal, mas quando você vai estudar, você fala, nossa, essa pessoa, se tivesse na época a informação, se tivesse os cuidados médicos que a gente tem hoje, teria descoberto que era autista ou tinha uma questão de um TDAH, algum outro transtorno e teria tratado, não teria tido uma vida tão difícil, né? Então a gente com 1 ano e 10 meses para 2 já tinha um laudo dele. As pessoas acham que mas foi sempre assim, fulano foi sempre assim, tá aí bem aí, mas não sabe as lutas que carregaram, né? Eu falo muito assim, porque eu com TDAH, se eu tivesse descobrido TDAH
esse transtorno que eu carrego. Com a idade do Arthur, o cérebro meu tava voando hoje, cara. Porque você tem muitas habilidades. Eu vou te falar, em questão do transtorno, o TDAH, o autismo, eu falo, um artigo nível 1 de suporte. O 2 já é mais trabalhoso, porque mexe um pouco no cognitivo da criança, muito ali, mas até o 1 é uma ferramenta absurda de conhecimento, de foco, se você trabalhar, fazer as terapias corretas, a criança cresce assim. Até com nível 2, nível 3, você consegue regredir os aspectos assim, forte, né? E é uma coisa assim, que as pessoas não davam muita atenção antigamente. Eu falo dentro de casa. Hoje eu olho pro meu irmão, falo, nossa, se meu irmão tivesse esse diagnóstico antes de nível 1 de suporte, ele seria outra pessoa. Quanto ele sofreu, quanto eu sofri também, quanto a família sofreu por não ter conhecimento, né? É importante quem está ouvindo a gente, assistindo agora, entender quanto mais rápido você descobre, quanto mais rápido você tem ali o diagnóstico e você inicia as terapias, o tratamento, mais rápido, e aí eu falo mais rápido não assim em questão de meses, mas na questão de anos, mais rápido você vai trazer essa redução da gravidade e dos atrasos que o autismo traz na vida de uma criança. A gente fala desde o atraso da fala, atraso cognitivo, atraso de aprendizado, atraso da socialização, do crescimento da criança. Então, quanto mais rápido a gente, como pai, mãe, a gente... Primeiro, aí eu quero fazer um parênteses aqui, o Raul. A aceitação do diagnóstico, ela precisa ser algo que o pai e a mãe, eles têm que, o mais rápido possível, trazer isso no coração. Porque fácil não é. Eu vou falar para você. Não é. Quando a médica pôs no papel, trouxe o laudo e comunicou pra gente, eu recebi aquilo ali assim, ok, beleza, meu filho é normal. Mas eu não conseguia pôr para fora, falar, porque eu acho que quando você recebe e guarda é uma coisa, mas quando você vai falar, ali vai transparecer o que o seu coração tem a respeito daquilo. Então, as primeiras vezes que eu ia falar, olha, o meu filho tem autismo, aquilo travava. E aí eu precisei refletir sobre a fala da médica. O que a médica falou pra gente? Olha, vocês estão sendo privilegiados de descobrir com 2 anos de idade. Por quê? Se vocês trabalharem de uma forma intensa até os 6 anos, 7 anos, que é quando ele vai ter a vida da escola, do maior convívio com a questão da sociedade, dos amigos, ele já vai chegar praticamente nivelado. Então ele vai chegar uma criança já totalmente funcional, tem o autismo, porém, isso não vai ser um empecilho para a vida dele, como será se ele não tratar. Então, quando eu parei, refleti e pensei, opa, peraí, meu posicionamento como pai, ele não pode ser um posicionamento egoísta, de alguém que fala assim, eu não aceito. E aí a gente também pode espiritualizar, eu não aceito, Deus cura meu filho. Deus pode curar? Pode. Deus, ele tem, na Bíblia, tem, sabe, inúmeras situações. Deus fez do pó sair vida, osso ligar com osso ter vida. Deus é o Deus do impossível. Mas se ele nos entrega algo para viver aqui na Terra, um propósito, e criar um filho atípico, uma família atípica, é um propósito de Deus diferente, mas é um propósito. Então, quando eu pensei, eu falei, opa, peraí, eu como pai, quanto mais rápido eu aceitar esse diagnóstico, quanto mais rápido eu trabalhar em cima dele, o resultado, o fruto, o futuro da vida do meu filho depende dessa aceitação. A partir desse dia, eu consegui pôr para fora, olha, eu sou pai de uma criança autista, meu filho tem autismo, e ok, para mim tá ok. Mas no início foi... Não, difícil. Foi difícil. Qual foi a maior dificuldade no início para você, quando recebeu o diagnóstico? Foi mais essa questão da aceitação, porque a gente, principalmente o primeiro filho, eu não sei como é que foi com você, mas eu acredito que isso é comum.
você já começa a escrever uma história para a criança. Você descobre, vou ser pai. Aí você vibra, você já imagina ali diversos cenários e eu creio que não vai ter ninguém aqui que vai falar, né? Eu num desses cenários eu coloquei lá ter uma criança especial, uma criança atípica. Ninguém coloca. Ninguém. Você já vai colocar cenário, meu filho vai ser um doutor, um jogador de futebol, ele vai ser isso, aquilo, vai ser perfeito. Você já visualiza você brincando ali. Apesar que eu acredito, isso é minha teoria, que ninguém é normal, cara. Ninguém nesse mundo nasce normal. Eu acho assim, todo mundo tem... Ninguém é perfeito, cara. Todo mundo tem um transtorno. Todo mundo tem um transtorno. Tem uns que são... Eu acho que uns conseguiram diagnosticar, rotular, né? Por exemplo, rotular que fala assim, conseguiu diagnosticar e fala, opa, isso aqui é um tipo de transtorno. Isso aqui é outro tipo de transtorno. Mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisinha assim. Mas o transtorno, quando ele é identificado, ele traz uma marca. Então você começou a marcar aquela pessoa como um tipo de transtorno. Eu acho que isso é que mexe muito de nós como pais atípicos, né? Essa aceitação de início. Fácil não é. Eu venho de uma família, a minha tia ela teve 3 filhos portadores de necessidades especiais. Então, eu convivi 10 anos com ela, de morar com ela na mesma casa. Eu sei o que é um pai e uma mãe de uma criança especial, né? Hoje as pessoas falam, não se fala criança especial, enfim. Mas eu falo especial porque aos olhos do Senhor são crianças especiais, né? Elas são diferenciadas. Então, assim, uma das coisas que você não quer enfrentar é justamente a aceitação que a sociedade vai ter em relação àquilo que seu filho tem. Entendeu? E isso vai expor um pouco do orgulho que a gente tem. Então, assim, a gente não quer ferir esse orgulho de falar meu filho é perfeito. Você quer ter esse orgulho. Então, quando você agora tem que enfrentar um diagnóstico que diz, opa, seu filho é uma criança atípica. Aí você lida com o seu orgulho e você tem que lidar com o que as pessoas vão falar a respeito disso. E aí você cai naquela neura de tipo assim, como é que vai ser a nossa vida? Se eu vou ser bem aceito, se eu não vou ser, como as pessoas vão olhar. E hoje nós sabemos que, infelizmente, pela falta de conhecimento e pela falta de saber como lidar, ainda tem muito preconceito. Tanto com a pessoa que ela tem o autismo, né, a pessoa que tem ali o diagnóstico, o laudo, como com a família, o pai, a mãe de uma criança atípica. A gente não pode iludir, e hoje, por mais que tenha informação, tem pessoas que falam, divulgam, mas nós não podemos cair nessa ilusão de achar que tá tudo mais fácil. Não, não tá. Ainda tem. Não é aquele preconceito explícito, mas é aquele preconceito velado. E quem é pai e mãe de uma criança atípica, você sabe reconhecer no olhar, você reconhece na postura, você reconhece na forma como o ambiente lida quando você chega num lugar uma criança. Então, tudo isso, quando você recebe o diagnóstico, vem como o mundo desmorona mesmo, porque você começa a olhar para tudo isso, como vai ser. Você percebeu algum tipo de preconceito? Sim, você percebeu mesmo? Pô, cara, isso está sendo preconceito. Ou algo que a pessoa falou, ou se expressou assim. Eu acho que assim. Também dentro da igreja, né? Porque eu acho que a igreja. Em todo lugar tem. Mas assim, voltado para dentro da igreja, assim, que. A gente não pode ser hipócrita. Tem velado, mas tem. Por quê? Principalmente as pessoas mais velhas. E aí é o que eu falo, não é por intenção. Às vezes é um erro inconsciente, porque a gente pega a criação antiga. O que era a criação antiga? Ou você rompe com a vida, ou você rompe com a vida. Não tinha meio termo, não tinha tempo para tratar dessas coisas mais pessoais. Então, assim, você viu uma criança que tinha um atraso, às vezes ele era tratado como falta de educação, indisposição, criança birrenta, criança mole, e os pais vinham com aquela pressão, tudo aquilo. Então você vê uma pessoa hoje mais velha, às vezes qual que é a fala?
Isso aí é só birra, isso aí é só uma falta de educação, é uma criação, uma má criação da criança, você entendeu? Então tem. Então, por exemplo, eu vou pegar as características do Joshua, né? Você pega ali a repetição do erro, né? Você sabe que a criança autista ela tem essa dificuldade de entender as regras, os parâmetros, a questão social. Às vezes a pessoa acha que é birra, ele tem acha que é malcriação, sem entender, né? Sair julgando, então assim, você pega, por exemplo, vou trazer o contexto da igreja, né? Você pega ali o culto, que é um momento ímpar, que todo mundo está ali para cultuar a Deus, você está ali para ter um momento de refrigério, você quer receber uma palavra, você quer que tudo siga o padrão. Qual que é o padrão? Todo mundo sentado na hora da palavra, sem barulho, você quer ouvir o que o pregador está falando, aí você encaixa ali, tem a salinha das crianças, então assim, as variáveis que podem atrapalhar esse momento tá na salinha, são as crianças. Mas nem sempre a criança que ela é autista, ela vai se adaptar, porque às vezes ela tem a questão do... ela se entedia mais fácil, as coisas ficam monótonas, mais rápidas, a dinâmica da cabeça deles é diferente, então ele não fica muito tempo sentado. Eu vou falar no caso do Joshua, então assim, ele não consegue ficar muito tempo parado, ele não fica muito tempo observando ali de uma forma calma, ele vai querer movimentar, ele vai querer andar, ele vai querer falar, ele vai querer, sabe, é a cabeça dele ainda está se ajustando, então assim, enquanto pais a gente tem que lidar ali com a criança, e aí você sabe que se você faz ali algo errado, já desanda todo o cenário, né? Porque tem a rigidez, né? Tem aquela questão deles não são flexíveis, eles ali, ele quando põe uma coisa na cabeça, até você conseguir contornar, então você tem que lidar com a criança, com tudo isso dentro da igreja, na pressão de não atrapalhar o ambiente, não atrapalhar as pessoas que foram para cultuar. Então assim, quando algo sai ali do padrão, aí tem o olhar, tem a atitude, tem a postura que às vezes já denuncia assim, e aí? Você está atrapalhando o meu culto, cara. Só que a pessoa não entende que ser pai e mãe de uma criança autista, eu falo pela nossa vida, eu falo isso para o bispo lá na igreja, para os pastores, eu falo, você dorme sem saber como vai ser o outro dia. Porque nunca é igual. Nunca. Você vence um dia de cada vez. E quem é pai de criança atípica, você vai se identificar nisso. Por isso que é uma jornada penosa, é difícil. A nossa mente precisa estar, sabe, muito no Senhor, muito no Espírito Santo, nossa alma, nosso coração. O casal precisa ter um alinhamento profundo. Porque você dorme, mas você não sabe como vai acordar. Você pode acordar no outro dia a criança regulada, a questão toda sensorial tranquila, a criança que vai ali acordar bem, vai te dar um abraço, vai acordar e ali vai tomar o café, vai para a escolinha, e quando tudo sonha, perfeito. Né? E quando eles inventam de sonhar, e aí sonha que uma coisa e acorda querendo aquilo. Aí tem o dia que acorda totalmente o oposto. É grito, nada encaixa, parece que toda aquela rotina que você já está acostumado, aquilo ali ofende a criança e é uma verdadeira guerra. Você gasta o dia inteiro lidando com uma guerra e você não sabe. Aí você vence essa guerra, você pensa, eu vou dormir, vou descansar. Mas ao mesmo tempo você tem uma voz que diz, amanhã eu não sei como vai ser. Então, essas pessoas não entendem a profundidade da vida de uma família atípica. E na igreja, se você não souber lidar com isso, você fere toda uma congregação, porque a criança às vezes vai gritar, vai rolar, vai sair correndo. E não é falta de educação, não é falta de correção. É porque eles são diferentes. O padrão deles não é o nosso padrão. Então assim, né? Tudo pra gente é um desafio. E aí você começa a desafiar na estrutura familiar, você tem os desafios terapêuticos para o desenvolvimento da criança, você tem os desafios agora na nossa parte como cristão para a vida ministerial. Então, assim, é uma vida de constantes desafios, né? E
o desafio do casamento. Porque a criação de uma criança que não é atípica já demanda do pai e da mãe ali um casamento extremamente sólido. A chegada de uma criança numa casa, ela vai competir com uma vida que estava a mil maravilhas de um casal, né? A gente casa, sonha com casamento, aí você ali agora casa, aquela vida romântica, tarará, tarará, a dois, você aprendendo a construir, né? Você tem a sua particularidade, a sua esposa dela. Aí você tem um período de que você tem que se aproximar, ambos, né? Para convergir numa vida agora do casal. E de repente chega uma criança que vai competir com tudo isso. E não é uma criança comum, é uma criança atípica, que vai provar aquela sabe, a solidez desse casamento. Você chegou, né, nesse momento, você chegou a questionar Deus, cara? Não. Falar, seu Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Nunca. Por que logo eu? Nunca. Se tem uma coisa que eu carrego no meu coração é a minha vida, ela está inteiramente na mão de Deus. Independente se eu estou vivendo aqui agora o dia bom ou o dia ruim. Na minha concepção, tudo está na mão de Deus. E essas coisas fazem a diferença. Fazem muito. Porque quando o Senhor falou comigo que eu seria pai, eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos num culto e o Senhor falou no meu coração. Eu lembro da voz do Espírito Santo, do Senhor falando comigo assim: eu vou te dar um filho. Ele será homem e você será pai de um primogênito homem. O Senhor falou comigo. Eu tenho a convicção daquele dia. Então, assim, eu não posso pegar toda essa revelação e eu contrariar Deus, porque o meu filho é atípico. Não tem como. Eu não posso olhar para a grandiosidade. Quando eu falo assim para as pessoas, olha, você consegue entender o que é você ouvir a voz de Deus? Não vamos espiritualizar, mas vamos olhar nas coisas naturais. Todas as coisas, toda a criação está na mão de Deus. A Bíblia fala que no poder da palavra dele tudo se fez. Sim. Deus conhece cada fio de cabelo que nós temos, conhece todas as estrelas pelo nome. Deus soberano. Aí esse Deus se revela e ele comunica a mim e a você. Aí, no amor infinito dele para a minha vida, e quem sou eu para competir com tudo aquilo que Deus fez? Ele parou um dia, num dia exato de manhã, naquela hora, para falar comigo, uma pontinha da revelação dessa história dele para mim, que era: você será pai de um filho, um menino, homem. Aí eu vou agora questionar Deus por que meu filho é autista? Porque tem muita gente, né? Não, tem muita gente que questiona Deus. Mas assim, você entender que a sua vida está na mão de Deus, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existe, eu acredito assim, que Deus ele dá presente, dádivas, talentos, coisas boas. Você pode olhar sempre por um lado ruim. Eu falo isso para tudo. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Aí é isso que a gente fala muito sobre mentalidade de reino aqui, é que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Se você dá atenção ao lado ruim, tudo que você olhar vai parecer ruim. Mas quando você olha para o lado bom, tudo que você começa a perceber vai ser bom também. Por quê? A nossa mente ela já tem esse mecanismo, né? Se você dá atenção a algo, aquele algo multiplica, sendo coisa boa, sendo coisa ruim. Não que aumentou a coisa boa ou aumentou a coisa ruim. Não, é porque a sua mente começou a dar atenção naquilo. Então, olhar sempre um lado, como você falou, uma perspectiva boa, um lado bom, uma resposta de Deus, um posicionamento de Deus. Isso também molda a sua mente para que você possa ver as oportunidades que Deus quer fazer na sua vida. Que é muito importante, né? Mas sim, é claro que não é algo fácil para ninguém, não, ainda mais dentro de casa, e agora com mais duas crianças, uma já correndo já, né? A Zoe tá correndo já, né? Ou até fazendo arte. E a próxima vem para quando? Maio agora. Se der tudo certinho, até dia 20 é o limite, então tá, né? Perto, então. E na igreja, cara, você acha que assim, questão da igreja está preparada, em geral, assim, para receber criança autista? Não. Eu acho que, assim, a gente
Nos últimos anos, a gente viu uma inclusão da questão da parte ali para trabalhar com a pessoa que tem a questão o surdo-mudo, você vê uma questão das adaptações, vamos dizer assim, naturais para uma pessoa ali que é cadeirante, né? Você vê para a questão da pessoa que é cega, tem alguns dispositivos, mas eu ainda acho que a igreja, eu vou dizer assim, até onde eu conheço, né? Para lidar com a questão do autismo e alguns outros transtornos, eu acho que ainda precisa crescer e muito. Se a gente pudesse pensar na vida de um ser humano, eu acho que nós ainda nem estamos engatinhando. Porque o padrão do culto hoje, vamos falar racionalmente, né? Nós sabemos que o Espírito Santo ele move na liberdade, mas ele move numa liberdade dentro da ordem, né? O culto acontece em ordem e o Espírito Santo se move ali de uma forma livre. E o autismo, ele desafia ele desafia os padrões naturais, o controle natural. Então, quando você começa a lidar, e aí a gente está comentando aqui sobre o caso do nível 1, né? Mas quando você pega crianças ali do nível 2, nível 3, crianças que têm já uma sensibilidade, por exemplo, com barulho, no caso do meu sobrinho, né? Ele tem a dificuldade com barulho e com a quantidade de pessoas. Muita gente deixa ele agitado. Ele agitado, ele começa a gritar. Ninguém segura ele. Ele é um menino forte. Então você começa a pensar como o culto acontece com uma criança que às vezes chega na igreja, se depara ali louvor, se depara ali com às vezes um microfone um pouquinho mais alto. Ela olha para o lado, banco cheio de gente, para o outro, banco cheio de gente, na frente, banco cheio de gente, atrás, banco. Aquilo ali para ela já é um ambiente extremamente hostil. E aí a gente tem que lidar com essa pessoa ali dentro da igreja, porque ele também é merecedor da graça de Deus. Ele Sim. também precisa ser alcançado pelo Evangelho. Ele também precisa ser alcançado pela palavra da verdade que um dia me alcançou e te alcançou. Então não é só chegar e falar de Jesus, mas você tem que agora também entender que o ambiente ali para essa pessoa tem que ser trabalhado. Então assim, nós precisamos começar a nos desafiar. Como a igreja pode ser acolhedora para essas pessoas, né? Porque vai fugir um pouco do controle. Às vezes, eu falo por mim, às vezes eu estou ministrando louvor, mas é um ouvido no ambiente e um ouvido no meu filho. É como se fosse um radar, cara. Então, você está ministrando louvor aqui, mas eu escuto um grito dele, escuto alguma coisa, eu sei que é ele. Então, eu tenho que me policiar para não perder o ambiente, não perder a administração do que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo, eu tenho que estar antenado em como o ambiente está lidando com ele. Lá na igreja, lá, acho que não tem essa preocupação, não. Acho que as crianças lá entram no início do culto. O culto começa às 7, a saída das crianças começa às 7 também. Aí ele já desce pra lá, 7 horas da noite, né? Começou o culto, o Ministério Kids começa também. Aí lá tem o louvor, o momento da palavra, que é o momento da história, e o lanche. Ele fica pra lá o culto todo, A única coisa que acontece no culto, cara, isso é incrível, mano. Acabou o culto, nós temos que ir lá, correr lá, pegar ele antes de terminar a última música, porque ele tem que subir e participar do último louvor. Então. Quando o louvor acaba, ele sabe assim, o louvor acabou, cadê? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, falar pro pessoal do louvor, gente, toca mais uma música aí, gente. Aí eu pego o violão, o cara da bateria, toca aí, cara. Eu canto uma música pra ele. Aí, mas beleza. Não deixa de ser um desafio. É um desafio. Pode muito bem alguém, às vezes, olhar e falar assim, ó lá, é frescura. Ó lá o Raul. Raul só porque Raul. Eu acho um pouco a igreja que eu estou hoje, a igreja antes que eu estava, que era a igreja Aliança da Fé, a igreja dos meus sogros, não deixava de ser incluso assim, questão dele, porque os avós eram o pai, então ele tinha muita liberdade e tal. A mãe estava lá também, era professora da saída das crianças, mas na igreja hoje que a gente está, que a gente não tem muito controle, é uma igreja maior, a igreja que as luzes ficam apagadas, o pastor já diminuiu aquelas barulhos de luz no telão, por causa dos autistas mesmo.
Eu não vou falar que é uma igreja totalmente inclusiva, porque tem muitos desafios Sim. que o autista ou uma criança neuroatípica precisa, não só a questão do autismo nível 1, mas 2, o 3, ou um outro tipo de transtorno também. Mas eu vejo um pouquinho assim de inclusão, Sim. até porque cada trabalho também que eles fazem com a igreja, ela tem um trabalho que é um centro de autismo, né, que a igreja tem. Então ela já trabalha esse projeto também com a parte do projeto IAN, que é um projeto de criança, como é que fala? Síndrome de Down. Sim. Então, eu vejo o preparo assim. Você acha que as professoras do Ministério Kids têm que ter uma mentalidade, assim, um preparo? Então, é o que eu tô falando. É tudo um desafio, porque, por exemplo, vamos falar da cidade que a gente mora. Quantas igrejas tem aqui? Vamos dizer que chega a 1.000? Ah, não tem estudo, não tem. Umas 500, vai. É, mais ou menos isso. Quantas tem esse olhar? Ah, pouquíssima. Vamos dizer que 1%? Eu lembro do acontecimento que aconteceu de um pastor, de uma criança que é neuroatípica. Ela estava tendo um momento ali, o pastor no meio do púlpito, né? Falou assim, abertamente, mãe, controla seu filho aí, com coisa que o pai, ele tem o controle, não é? Tipo assim, é constrangedor, né? A Clara até falava assim, eu não quero frequentar, não vou falar nome de igreja, que não vou ir em tal igreja não, porque o pastor lá um dia falou isso para uma criança, a criança autista, tipo, não tem uma perspectiva. Eu até postei no meu canal aqui, se você vir nos shorts aqui do canal do YouTube, vai ter um autismo na igreja. Eu acho tão interessante. O pastor, a criança autista tem o seu ataque, interrompe o culto, sobe lá no altar para abraçar o pastor. O pastor, vem cá, meu menino, abraça. Quebra todo o protocolo. Isso aí. Por quê? Porque é uma criança neurotípica, assim, atípica. Então ela precisa de uma atenção mesmo. A igreja ela precisa ter esse olhar, né? Até mesmo para os pais sentir, porque já é um desafio para os pais. Sim. E ainda chega num lugar que a igreja é um celeiro, um lugar de acolhimento. Isso. Recebeu algo assim que magoou o coração do pai, né, cara? Claro. Eu falo como pai de autista também. Filho, cara, quando você vê... eu já chorei algumas vezes em relação a isso, sabe? Uma das vezes foi... Eu vi algumas crianças apontando para ele e já fazendo um julgamento e não querendo ficar perto dele, cara. Aquilo ali... Quando eu cheguei que eu vi essa cena, eu precisei sair do lugar que eu tava e eu chorei, cara. Porque aquilo ali fere a gente. Aí você imagina uma família, né, que já tem na semana, e aí você que é pai, mãe, atípico, eu entendo o seu coração, e que é cristão, ou você que está buscando ainda entender esse acolhimento do seu coração, você tem ali de segunda a sábado já todo esse desafio. E aí você, poxa, domingo eu vou à igreja, eu preciso de um refrigério. Então, o mínimo, vamos pensar assim, naturalmente, que o coração desse pai e dessa mãe quer, é isso que você falou, é um lugar de acolhimento, primeiro, para o seu filho, e segundo, para eles, para que eles possam encontrar um refrigério para sua alma. Porque você não consegue receber a palavra se você está ali vendo que aquele ambiente ele não é acolhedor ou receptivo para sua família. E é o que faz muitas pessoas não voltarem para as igrejas. Então, o desafio da igreja de acolher uma família atípica, ele vai desde quem está na porta, até a pessoa que está na pregação, até a pessoa que está projetando uma iluminação, até a pessoa que vai estar lá na salinha, porque nem sempre é só apresentar uma aula com um videozinho de criança, infantil ou figuras. Às vezes a pessoa que está ministrando a escolinha da criança, ela precisa ter um mínimo de informação para lidar com aquela criança. Falando assim, em modo geral, assim, talvez para quem está nos assistindo, assim, não é pai de uma criança autípica, nem mãe, mas é membro de alguma igreja, assim, assim, que atitude simples, né? Uma atitude simples que as pessoas podem ter, que faz muita diferença para a família que é atípica, assim, que procurar entender, que você pudesse falar para esse pessoal, assim, que não tem um filho, não tem um parente, mas congrega, né? E às vezes lidar com a situação e às vezes
tem uma criança lá típica e não sabe o que falar, ou então às vezes fala o que não deve, se posiciona como não deve. Que atitude simples as pessoas devem ter num momento como esse? Para que vai fazer a diferença na vida da família, que tem uma criança atípica. Como é que deve ser o procedimento deles como corpo de Cristo mesmo? Eu acho que a primeira coisa é a aceitação. Como eu disse, vai tanto dos pais aceitarem o diagnóstico, quanto essa pessoa aceitar que o seu irmão ele tem uma família diferente. Não é o padrão do que a gente entende como a família comum. E quando você aceita, você começa a dar para aquela família aquilo que ela precisa do jeito que ela precisa. Por exemplo, eu falo pelo meu filho, a forma como as pessoas na igreja tratam ele. Desde os primeiros momentos das dificuldades dele, as pessoas entenderam aquilo que ele fazia, a agitação, a forma como ele se comunicava, e ninguém forçou que ele se enquadrasse no que é o normal, a perspectiva do que nós temos hoje, né? Então as pessoas aceitaram ele do jeito que ele era. As pessoas começaram a se comunicar com ele de uma forma que ele comunicava. Isso para o nosso coração foi trazendo paz. Faz toda a diferença, né? Foi trazendo conforto. Porque hoje essas mesmas pessoas, esses mesmos irmãos, eles conseguem traçar uma linha do tempo e dizer como seu filho mudou. Não parece aquela criança lá de um ano atrás. Porque eles aceitaram, eles entenderam e eles começaram a enxergar ele do jeito que ele é. Não do jeito que eles pensam que uma criança tem que ser. Então o que a igreja e quem serve na igreja tem que ter como consciência é aceitar a criança do jeito que ela é. Não do jeito que eu penso que a criança tem que ser. Aí quando você começa a aceitar a criança do jeito que ela é e aquilo que ela carrega, você dá para ela aquilo que ela precisa. Porque às vezes a criança ali na sua crise, não é, por exemplo, a gente pensa assim, uma criança tem uma crise, uma birra, aí você vai lá, abraça, dá cola, ela se acalma, tal. É o padrão normal, é o que você fala, vem cá, filho, tal. Nem sempre o autista é isso que ele quer. Às vezes ele não quer que você fique abraçando ele não quer que você fique se aproximando dele. Por exemplo, meu menino, ele tinha uma questão sensorial do toque. Ele não gostava de toque, não gostava de abraço, não gostava que ninguém passasse a mão nele. Então, às vezes, num momento de descontrole dele, qual que é a reação de todo mundo? Vem cá, vou pegar você, não sei o quê. Piorava a situação. Nossa, Deus do céu. Entendeu? Nós que somos os pais já entendemos. Então, às vezes, o que você tem que fazer ali? Pega a criança e sai. Porque você sabe que o ambiente ainda não está preparado e vai piorar. E para a criança, esse desregular das emoções, cara, é difícil. Então, quando a igreja começa a perceber, os irmãos começam a administrar tudo isso, fica mais leve, fica mais fácil, você consegue ter mais liberdade, porque ele está na salinha das crianças, mas é o que eu te falei, o ouvido seu está aqui na pregação, mas ao mesmo tempo você está tentando entender o que está acontecendo lá. Porque ele levanta, uma atitude da pessoa tentando fazer ele sentar pode desregular. Você sabe disso. Entendeu? Então a pessoa que está ali ministrando, ela também tem que saber lidar, conhecer as características, o que é rigidez cognitiva, o que é essa falta de flexibilidade, como colocar limites, como transmitir, como se comunicar com a criança. Então assim, eu vejo que nós estamos caminhando, mas ainda precisa, vamos dizer assim, institucionalizar a inclusão. Sabe? Ela não pode ser uma inclusão velada, uma inclusão só. Então tem que ser um trabalho pronto, que a pessoa, uma igreja, por exemplo, com a característica da sua, que já é uma igreja envolvida, uma igreja que tem uma participação, já tem, sabe, assim, pessoas gabaritadas, é tranquilo. Agora, as que ainda não tem, que não desconhece o assunto, tem muita gente que desconhece, não sabe o que é isso. Tem igreja que não sabe como lidar, não sabe isso que você falou, o pastor está pregando, a criança levanta, ela acha que é uma falta de educação, corrige a família, aquilo lhe fere, cara, profundamente, porque nós que somos pais de criança típica, nós sabemos o quanto nós lutamos para que o normal da sociedade não seja quebrado pela nossa presença.
Você chega no aniversário, qual que é o seu pensamento? Eu não vou quebrar o padrão do Às vezes você aniversário. perde até a vontade de ir em certos lugares para não ter aquele constrangimento, né? Não passar por uma situação que seja constrangedora, desafiadora, porque mexe com o nosso. Vamos tentar ilustrar. Você que às vezes está assistindo que não tem, né? Como você perguntar, a pessoa que não tem filho atípico e precisa saber o que fazer. Vamos lá. Às vezes aquela criança, ela costuma sentar naquela mesma cadeira, daquela mesma fileira. O Joshua, ele sabe a cadeira que ele senta, a fileira que ele senta. Aí um dia você chega no culto um pouquinho mais tarde, aquela cadeira está ocupada. Ai, meu Deus do céu. Quem não entende, vai olhar a criança chorando por aquele lugar. Vai achar que é birra, mimada. Esperneando por aquele lugar, vai achar que é birra, que é falta de educação, falta de criação. Mimada, faltando um couro. Mas não é porque ele tem já uma rotina, ele tem uma rigidez, ele é inflexível. Aquele lugar para ele é o porto seguro dele. Se você tira ele daquele lugar, tudo desestabiliza. Aconteceu um negócio esses dias, muito engraçado. Fui buscar o Arthur na escola, né? E aí a terapeuta dele, uma neuroterapeuta, eu não sei qual era a função dela lá na associação, e ela trabalha no colégio hoje, no Unis, né? E aí ela tava buscando as crianças dela, e ela fica admirada. Nossa, como o Arthur melhorou. Aí eu fui descer a escada com o Arthur, ela depois vai contando isso pra Clara, né? Aí eu desci com ele rápido, porque eu tinha que ir embora. Eu desci com ele rápido. Aí ele, não, papai, você desceu muito rápido, puxou da minha mão, subiu a escada de novo e foi descendo, porque ele queria descer devagar. Aí ela falou assim, nossa, tá me olhando, mas é a rigidez cognitiva, né? Então tudo isso precisa ser compreendido. Eu acho que se não tiver a compreensão, que aí é outro ponto, você pode conhecer do assunto, conhecer do tema, conhecer das características, mas compreender significa eu aceito e eu vou me doar para esse processo. Então eu compreendo que para aquela criança, para a rigidez que ela carrega, esse lugar eu preciso guardar para ele, não é exclusividade, é porque se você não compreende tudo isso e sabe que aquilo pode afetar a família, o ambiente do culto, tudo desestabiliza. Entendeu? Então, assim, isso eu estou falando só de sentar no lugar, mas pode ser que tenha outras coisas. E tem, por exemplo, às vezes, aí tem roupa que vai, cor da roupa, o caminho que você faz, o jeito que você pega para andar, a mão que você pega, tudo isso. Quem é pai de criança atípica, principalmente do autista, sabe. E as pessoas às vezes vão olhar e falar assim, é tudo frescura, é tudo birra, é tudo mimação. E não é. Sabe? O jeito que você dirige o carro, o caminho que você faz, a roupa que você põe, o sapato, o jeito que você penteia o cabelo, aquilo que ele come, como que você vai chegar na igreja, com quem ele vai falar. Tudo na cabeça da criança tem um padrão. E a gente, que é o pai e a mãe, a gente luta todo dia para que isso fique em harmonia. E aí chega no culto, um momento de 2 horas, com 150, 200 pessoas, 300 pessoas, depende do tamanho da igreja, aquela criança olha e fala assim, como que o meu mundo vai ser recebido aqui? E aí o pai e a mãe tá tentando lidar, tá tentando receber de Deus. Então é um desafio, mas eu creio que assim, o Raul, por que eu não questiono a Deus? Porque se Deus nos fez viver isso, nos deu uma criança, é para que nós hoje possamos aprender a enxergar que existe uma maneira de falar de Jesus para famílias e pessoas que não estão sendo visualizadas, não estão sendo alcançadas. Por quê? Não é por falta de falar, não é por falta de gente dizendo sobre Jesus. Tem de muito. Gente boa na internet que se você abrir o celular agora vai pregar e falar o seu coração profundamente. Mas na hora que chega o congregar e o receber essa família, só quem tem um filho atípico sabe o que essa família precisa. É isso aí. E eles vão ver Jesus, não é lá no púlpito alguém falando sobre Jesus, é sobre como a congregação vai expressar Jesus em atitudes, acolhimento e na convivência com essa família. É isso aí, pessoal. Entendeu? Nós estamos caminhando um pouquinho para o final aqui. Eu quero pedir você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito no canal,
Você vai clicar aqui, vai se inscrever no canal, vai deixar aí o seu like aí e vai mandar para algum pai aí que você conhece, alguma família que é atípico, para poder ouvir um pouquinho desse podcast falando sobre dois pais, né, que têm filhos atípicos, como é as suas experiências. Então você vai compartilhar esse vídeo também, deixar seu comentário aqui da sua experiência. Todas as nossas informações, aqui o Instagram do Felipe, o canal dele, todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição. Felipe, para nós caminhar para o final, eu vou fazer algumas perguntas para você aqui, ó. Boa. O que você diria para os pais que acabaram de descobrir que o seu filho é autista? O que você diria para eles? Eu acabei de descobrir, cara, tô aqui, ó, acabei de descobrir, recebi o laudo do meu filho, tô aqui pesquisando na internet, me deparei com esse vídeo aqui. O que você diria para esse pai que acabou de descobrir? Cara, eu falaria assim, olha, um filho, ele é a herança de Deus, é o bem mais precioso que existe na face da terra. Então, desde o dia em que você se tornou pai e mãe, você recebeu o maior tesouro de Deus. E não é porque o seu filho ele tem uma característica atípica que esse tesouro ele é menos valioso, ele vai ter menos valor. Pelo contrário, Deus ele encontrou graça em você, pai, em você, mãe. Ele encontrou em vocês assim um amor tão grande a ponto dele trazer essa criança especial, essa criança de valor inestimável na sua família. Então, olhe com essa perspectiva de que Deus está te dando um tesouro, porque Ele sabe que você pode, você tem a capacidade de cuidar desse tesouro. Então, se você hoje é um pai que descobriu que o seu filho ou a sua filha, ele é atípico, ele é um autista ou tem algum outro transtorno, não desespera. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai doer, eu sei que você vai chorar, eu sei que você vai se sentir só, mas o que eu posso deixar para você é, primeiramente, confie no Senhor. Confie em Deus, Ele não faz as coisas erradas. Se você está vivendo isso hoje, tudo tem um propósito, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Tem algo nessa história que Deus vai fazer. Abrace, agarre essa história, agarre a criação dessa criança como tudo para você, como se fosse o sopro da sua vida, porque você vai ver o que Deus vai fazer a partir desse momento dessa aceitação. Então não desespera, o mundo não acabou, pelo contrário, você é o escolhido para viver algo especial com uma pessoa especial. É isso aí. E que conselho você daria para os líderes da igreja? Qual conselho você daria para os líderes da igreja? Jesus ele se fazia... Jesus ele era mutável. Aonde precisava ser alcançado com amor e graça, Jesus ele se fazia para aquele ambiente. Você vê Jesus falando com governantes, você vê Jesus convivendo com esses governantes, você vê Jesus andando no meio dos leprosos, você vê Jesus andando no meio de endemoniado, você vê Jesus andando na multidão, mas você vê Jesus também repousando na casa dos seus amigos. O que eu falo para a liderança da igreja brasileira hoje é: faça como Jesus. Aprenda a ser um governante para os governantes, mas aprenda a ser simples para os simples. Aprenda a ser atípico para os atípicos. Aprenda a ser especial para os especiais. Porque o amor do Senhor, a graça de Deus, ela foi derramada para todos esses tipos de pessoas. É isso mesmo. Então, enquanto a igreja ela olhar apenas para classes específicas, ela vai alcançar somente essas classes. Mas quando a igreja ela entender que no amor e na graça do Senhor ela pode se tornar atípica para alcançar os atípicos, aí sim nós veremos a inclusão verdadeiramente acontecer. Porque a fala muda para falar com os governantes, a fala muda para falar com os ricos, a fala muda para falar com os simples, mas a fala também precisa mudar para alcançar os atípicos. É isso aí, pessoal. Eu acho que você precisa entender que nosso mundo está evoluindo, como a tecnologia evoluiu, como os seres humanos evoluiu. Eu acho que uma criança atípica de autismo já existe muito, não é algo de hoje. Hoje é que nós conseguimos estudar, identificar
E quanto dessas pessoas atípicas sofreram na sua infância. Eu falo que meu irmão sofreu muito. Meu irmão era caladão, ficava dentro de casa, aí ganhava aqueles apelidos e não sei o quê. Hoje a gente consegue entender isso. Então, o que eu puder dizer para você é que nós estamos evoluindo também como pessoas. Nós carregamos esse presente. Às vezes você é pai, recebeu o seu diagnóstico, você recebeu um presente de Deus. Nós precisamos dar atenção nisso, porque eu mesmo, antes de ser pai também, eu já critiquei também, assim, lá, a criança fazendo... Eu lembro, assim, e a Clara conversou isso comigo, né, de uma menina que descobriu o laudo de autismo, e eu lembro da gente ter comentado, nossa, que menina birrenta, nossa, fazendo birra demais, mas a gente não consegue entender, por isso é bom a gente entender que às vezes é birra mesmo. Às vezes a criança é birrenta, é mimada, vai ter, mas também existe uma criança que é atípica também. Sim. A gente tem que dar atenção a isso também, procurar saber antes de julgar, né, para que a gente possa também ser voz também na vida dessas pessoas, né? Ser voz na vida dos pais, da família que precisa de tanto apoio. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Antes de tudo, nós fomos chamados para levar o evangelho do Senhor e as boas novas a toda criatura. Ele não especifica classe, cor, raça, gênero, ele só especifica toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma criança atípica, uma pessoa atípica, ela também é alcançada pelo evangelho. E você que está ouvindo aí, só para finalizar, conhece uma família atípica, tem aí perto de você, ou na sua igreja, no seu convívio, seja um braço de amor, seja um lugar de acolhimento. Famílias atípicas carregam dores que muitas das vezes não são colocadas para fora. E um abraço, uma atenção, um acolhimento é tudo que essa família precisa. É tudo que às vezes um pai, uma mãe precisa. Um acolhimento, um abraço, uma palavra de fé, uma palavra de motivação, porque nós vivemos guerras diárias e que muitas das vezes nós não conseguimos nem ao menos colocar para fora. Então, se você conhece, tem no seu convívio, na sua empresa, no seu dia a dia, na sua igreja, alguém que é uma família atípica, deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o melhor presente? A melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa hoje, aí agora, é dar um abraço nessa pessoa. Abrace ela pelo menos por 1 minuto e diga para ela que você está presente. Não é para fazer nada, é só para estar presente, às vezes para ouvir. Porque eu vou te falar uma coisa, você vai ser usado poderosamente por Deus na vida dessa pessoa. E vai refletir Jesus sem nem ao menos falar de Jesus para ela. Só o seu abraço vai demonstrar que você carrega um Jesus que quer alcançar essa vida e essa família também. Show de bola, hein? É isso, hein, cara? Senão a gente fica até amanhã falando sobre isso. Filipão, muito obrigado, cara. Feliz aniversário. Deixa os parabéns pro Felipe aqui, né? Feliz aniversário, obrigado por ter vindo aí, por ter trazido esse conhecimento aí que nós precisamos tanto para que possamos buscar essa mentalidade, abrir nossa mente, mudar nossa mente, provocar uma metanoia, quebrar esses padrões antigos, para que possamos evoluir como pessoas, como cristão, para que possamos ser uma pessoa melhor na vida de outras pessoas. É isso. Bom mesmo. demais, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aí. Que isso, tamo Deus junto. te abençoe Sempre. aí, abençoe sua família, Amém. te dê sabedoria aí. E você que está nos assistindo aí, que Deus possa te abençoar também, que você possa alcançar também o pleno conhecimento de quem é Deus e possa conhecer Ele mais e mais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui embaixo vai ter as informações do nosso patrocinador, o igrejanet.com.br. E acompanha nós na rede social aí. Opa, o Instagram do Felipe vai estar aqui embaixo, o canal dele. E Deus te abençoe. Tamo junto. Show de bola, Felipe? Amém, isso aí. É isso aí. Bora lá. Então até mais, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.